Não sei se vocês sabem, além da vacina em si, muito do que nós consumimos em nível de remédio, isso nos vem da China. Vamos bater um papo sobre isso rapidinho? Olá pessoal, meu nome é Elias Jabura, sou professor de Economia da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Sou amarradão em tudo que envolve a China desde muito jovem. Isso significa também que eu sou tão velho assim, né? Uns 20, 25 anos que sou envolvido com essa coisa da China, e eu quero bater um papo sobre a vacina chinesa, a polêmica vacina chinesa. Então, a China foi o primeiro país a ser atacado pela pandemia, literalmente, né? Foi de lá que saiu essa praga, vamos dizer assim. E o governo chinês tomou várias medidas para poder enfrentar esse ocaso, né? Por exemplo, uma dessas medidas foi a de lançar suas empresas do setor farmacêutico para uma corrida atrás da vacina. A China tem uma tradição, por exemplo, de que os seus setores econômicos, né? Setor, por exemplo, automobilístico, siderúrgico, de aviação civil, todos esses setores, os setores estratégicos, eles são controlados pelo Estado. E no setor de farmacêutico também é a mesma situação, né? Não tem somente uma grande empresa. Lá são 4, né? Lembrar o nome aqui: Sinovac, CanSino Biologics e a Sinopharma. E quando eu falo empresa, é um nome meio que genérico, porque são conglomerados, né? Ou seja, na China, por exemplo, o Estado chinês controla 96 grandes conglomerados empresariais estatais que atuam nos setores estratégicos da economia chinesa. Um conglomerado, ele significa que é uma empresa-mãe com as suas subsidiárias, né? Ou seja, aquelas empresas que giram em torno de encomendas dessa mesma empresa. Na China são 4 conglomerados empresariais estatais no setor farmacêutico. E o governo chinês lança o desafio de ver quem vai ser a primeira das 4 a chegar na fase 3. A fase 3 é aquela fase em que, por exemplo, ou vai ou não vai. As 4 empresas chegaram, né? São empresas assim de grande porte. Vamos pegar, por exemplo, aqui a Sinovac, por exemplo, é uma empresa, para vocês terem uma ideia, tão importante que ela tem 150 mil funcionários que trabalham diretamente na produção, ou seja, é uma empresa formada por 150 mil cientistas, vamos dizer assim, espalhado em 1.500 subsidiárias dentro da China e pelo mundo, ou seja, é uma grande empresa que, inclusive, para vocês terem uma ideia, que falta que fazer esse tipo de arranjo no Brasil, é uma empresa que tem ações na Nasdaq, por exemplo. Então o governo chinês ele tem essa característica de formar esses conglomerados em setores-chave da economia, e eles elegeram o setor farmacêutico como o setor-chave da economia, e a Sinovac é uma empresa, por exemplo, que é tão grande que tem ações na Nasdaq, ou seja, é top de linha, né? Pois bem, ao lado disso, por exemplo, o governo chinês ele se coloca no desafio de transformar a sua vacina em um bem público mundial, né? Então tem aquela coisa toda do anúncio do Xi Jinping, vamos dizer assim, de que a vacina chinesa vai ser um bem público mundial, aquela coisa toda que alguns ouviram falar disso, né? De que aquele anúncio solene do Xi Jinping sobre a vacina chinesa se transformar em bem público mundial. E o interessante é o seguinte: primeiro, as empresas conseguiram chegar na fase 3, tá? E vários países fizeram contrato com essas empresas, inclusive o Brasil fez. O que é interessante nessa história? Além de vacinar um Uruguai por dia, ou seja, a China vacina 3 milhões de pessoas por dia. Ela exportou 150 milhões de doses até agora. Em comparação com os Estados Unidos, que não exportou para ninguém, muito pelo contrário, está fazendo estoque de vacina. A Inglaterra também não está fazendo isso. A China não somente está exportando vacina, como está em um arranjo, uma combinação com Cuba, doando, né, e vacinando nos 39 países mais pobres do mundo. Ou seja, isso não é qualquer coisa. Além deles serem os primeiros a chegarem lá, eles são os que mais exportam, né, e também fazem papel que eu chamaria de internacionalista, junto com Cuba, por exemplo, fazer acontecer nessa história de doação para os 79 países mais pobres. Uma história muito interessante essa. No outro vídeo a gente pode até falar sobre isso. Algo que eu acho que é interessante, que envolve isso e que toca diretamente para nós aqui, é o papel da ciência nessa história, né? Porque eu tenho um economista que eu gosto muito, apesar de ser um economista liberal. Eu sou uma pessoa que eu não tenho preconceito com absolutamente nada, né? Tem um economista que foi prêmio Nobel, o Paul Romer, e ele dizia o seguinte, que as grandes soluções para a economia são aquelas que envolvem colocar pessoas para trabalhar no processo de inovação tecnológica.
Ou seja, se vocês não sabem, outra coisa que é interessante, inovação tecnológica, de cada 10 projetos que se investe, 9 dão errado no geral. E, aliás, na maioria das vezes são 10 casos, os 10 dão errados. E o Paul Romer diz o seguinte: tem que se colocar pessoas para trabalhar nesses setores, né, de alta tecnologia, para gerar inovação tecnológica, né? Ou seja, o que significa para a loucura do Paulo Guedes, né, que é jogar dinheiro fora, entre aspas, para poder fazer inovação tecnológica. Então a China é um país, e a vacina tem provado muito isso, né, em que ela se colocou na linha de frente desse tipo de processo, de jogar dinheiro em inovação tecnológica. Muitas dessas inovações não vão dar certo, elas não vão prosperar, tá? Só que outras vão dar certo, vão fazer muito bem para si, para a humanidade. O caso da vacina é um caso muito clássico em relação, vamos dizer assim, a isso, né? Por exemplo, as vacinas chinesas para casos de morte, por exemplo, protege 100%. Para outros casos, por exemplo, para pessoas que podem ser hospitalizadas por conta do coronavírus, ela tem uma média de 70% de eficácia, né? Mas, no geral, são vacinas de alto crédito, vamos dizer assim, ou seja, não é uma farsa, vamos dizer assim, são vacinas sérias, né? O que fica nessa história toda, pessoal, de boa, assim, eu canso de falar isso para os meus alunos na faculdade, que é o papel do Estado, né? Ou seja, esse lance do Paul Romer, do investimento em inovação, colocar gente para trabalhar com inovação tecnológica, mesmo sabendo que a inovação, a tendência é sempre dar errado, porque lançar produto novo no mercado não é fácil, não é? Enquanto que no Brasil, por exemplo, tudo que se fala é teto de gasto, é economizar, não pode se investir, não pode fazer nada, não temos que controlar a inflação. O Paul Romer, economista liberal, propôs o contrário, né? Ganhou até um prêmio Nobel em relação a isso. A China é um país hoje completamente voltado para esse fim, ou seja, eu costumo dizer que a China é um país que ele é governado pela ciência, um caso interessantíssimo de uma sociedade que é amplamente guiada pela ciência. O lance da vacina, ou seja, o fato de ter 36 vacinas sendo produzidas no mundo, das 5 ou 6 primeiras, 4 são chinesas, diz muito sobre esse país, né? Então eu acho que nós temos muito que aprender com a China nessa história toda, envolve inovação tecnológica, políticas industriais, grandes investimentos, né? Ou seja, geralmente investimentos de longo prazo. Aqui no Brasil estão acabando com o BNDES, tá? Que ninguém saiba, não estão acabando com o BNDES, enquanto que na China investimentos de longo prazo é a norma, né? E o resultado é isso. Chega um momento de fronteira da humanidade, um momento de fronteira do próprio país, e a China consegue dar uma resposta muito rápida a isso daí. Não somente eles conseguiram fazer o lockdown de 2 a 3 meses, colocarem a vida das pessoas na frente da economia. Então a China é o primeiro país que entra na pandemia, o primeiro a sair por uma ação efetiva do Estado, ou seja, Wuhan, por exemplo, é uma cidade que eu conheço, que é no centro-oeste chinês, ela foi fechada por 2 meses e poucos, né, quase 3 meses, foi reaberta e a China voltou a crescer rapidamente, ou seja, lá não caiu nessa história de ouvido ou economia, não é? Como falsamente aqui no Brasil se colocou essa dicotomia. Então, vou ficar por aqui, né? Eu acho que é um papo que pode render, né? E um forte abraço para vocês, um beijo no coração e voltamos a nos ver. Até mais. Se você virar virar um jacaré, é problema de você, pô. De boa, assim, eu não tenho preconceito com absolutamente nada, né? Eu não vou tomar. Lá na frente, porque todo mundo tomar, se eu resolver tomar, eu tomarei. É ou vai ou não vai.